Se joga no papo na área, especial economia. Hoje vamos conversar sobre indústria. O que é que temos de inovação na indústria do nosso estado e no Brasil? Eu trouxe uma figuraça entendida que vai compartilhar um pouco do seu conhecimento com a gente. E você, já pode nos ajudar se inscrevendo no nosso canal, curtindo e compartilhando também esse programa para a sua turma. Quem está conosco aqui chegando, Djalma Barbosa Júnior. Ele que é diretor de inovação da Fierne. Seja muito bem-vindo ao nosso Se Joga, Djalma. Bom dia, Suelen. Fico muito feliz de participar desse programa com vocês aqui. Estou à disposição. Não conheço muita coisa não, mas vou tentar passar um pouquinho conhecimento que a gente tem no nosso dia a dia e na nossa caminhada com essa função que me deram dentro da federação, né? Com essa missão, posso até dizer assim. Além de ser diretor de inovação, você também é presidente da Comissão Temática de Inovação, Ciência e Tecnologia da Fierne. Isso. E também, hoje, estou como diretor regional do IEL. Nossa, muita responsabilidade aí nas suas costas. Queria começar falando sobre a inovação. Quando a gente fala indústria e inovação, como é que eles têm caminhado no nosso estado? Bom, vamos lá. Uma região, ou posso dizer um estado, né, para ser competitivo, ele precisa ter dentro talvez das suas prioridades, né, a economia do conhecimento, né? E é natural que um estado que pretende se desenvolver, ele tem que ter não só a conexão do conhecimento com a atividade empresarial. Então, o Rio Grande do Norte hoje, ele passa por um momento muito difícil, Suelen. Por quê? Porque os recursos que deveriam ser investidos em ciência e tecnologia são muito baixos. E aí, o que a gente percebe? Uma estrutura belíssima, fantástica, laboratórios de alto nível, professores, mestres, doutores, pós-graduandos, pós-doutos de alto nível, pesquisas, às vezes, sem recurso para dar continuidade, e aí o desafio maior, a conexão desses pesquisadores da academia com a atividade empresarial. Eu digo sempre o seguinte, o Estado ele tem que ser o agente facilitador do processo de conexão, né? Quando a gente assume a comissão temática, a gente assume com um desafio, que é trazer todos os atores do ecossistema de inovação e eles passarem a convergir as ideias, para que as ações sejam compartilhadas e, naturalmente, elas venham dar resultados para a atividade empresarial. Falando da atividade empresarial, é óbvio que o empresário ele precisa ser sensibilizado. E aí, quando você me pergunta como está esse ambiente dentro do nosso estado, precário. Falar de indústria 4.0 para o nosso público, para o nosso povo industrial, é um desafio gigante. Mas eu sempre digo, quando se tem fragilidades, se tem oportunidades. Então, são oportunidades que a gente tem de alavancar o nosso parque fabril, as nossas competências, as nossas habilidades e o mais importante de tudo isso, estar preparado para um ambiente competitivo a nível até internacional. Não adianta eu ser um grande produtor de queijo se eu não tiver todo um programa imbuído dentro do meu negócio, se eu não tiver um controle de qualidade extremamente rigoroso, se eu não tiver a inovação como parte da gestão e eu estar preparado para exportar meu queijo. Porque a exportação ela é consequência da qualificação. O mercado é amplo. Eu estou dando um exemplo do queijo, mas eu posso falar aqui várias atividades que facilitariam o entendimento. O que a gente precisa deixar claro é, eu tenho que ter um momento de sensibilidade para a classe empresarial, mas eu também tenho que ter a oportunidade do governo investir com recursos na área de ciência e de pesquisa aplicada para que a gente possa destravar todo esse trabalho que muitas vezes deveria ser do governo e não acontece justamente pela ausência do recurso. Qual é o trabalho desenvolvido por essa Comissão Técnica de Inovação, Ciência e Tecnologia? A comissão temática, ela trabalha ela desce, Suelen, de um movimento nacional que é chamado MEI, que chama-se Mobilização Empresarial pela Inovação. Esse movimento é um movimento liderado pela CNI, que é a Confederação Nacional da Indústria, e ela tem, dentro do seu staff de atuação, 300 líderes. Eu tenho o CEO, por exemplo, da Natura, eu tenho um presidente do Conselho do Boticário, eu tenho um presidente do Conselho da Embraer. Então, nós temos líderes que atuam nessa movimentação. E aí, o que é que aconteceu ao longo desses anos? A MEI pediu que cada estado montasse o seu comitê de líderes. Lá atrás, em 2018, nós montamos um comitê com 13 líderes aqui do estado. 13 líderes empresariais.
E depois a gente viu a necessidade de criar a comissão temática para congregar não só a liderança empresarial, mas também a famosa tríplice hélice que tanto se fala, a academia e o poder público, que é justamente a conexão, né, que chama-se tríplice hélice. Hoje já se fala até em quádrupla hélice, quando envolve a sociedade civil. Então, qual é o nosso papel? Trazer todos esses atores para um ambiente único. E aí, por exemplo, nós trabalhamos em 4 pilares. O primeiro pilar é o GT1, que é o Grupo de Trabalho 1, que trabalha a questão da inovação em tecnologia. O GT2 trabalha a questão da educação empreendedora. Muito bom. O GT3 trabalha a questão das políticas públicas. E o GT4 trabalha o fomento. Então, cada grupo de trabalho desse, a comissão são formadas de 64 pessoas. Cada grupo de trabalho desse tem os membros que atuam com uma liderança escolhida por nós. Então, nós temos em cada grupo de trabalho um líder que toca seu projeto, que toca seus projetos. O que é que a gente tem que fazer? A gente tem que criar um ambiente educacional promissor. Está aí um grande problema. Isso. A gente tem que buscar recursos para se inovar, quando eu falo de fomento. A gente tem que ter uma política pública alicerçada. E a gente tem que ter a inovação e a tecnologia como uma mola propulsora do desenvolvimento, seja da indústria, seja do comércio, seja do serviço. Evidentemente, como a gente faz parte da federação, a gente direciona isso para a indústria. Então, o papel da comissão é trazer esses atores e pensar juntos. O que é que acontecia, Suelen, no passado? Muito engraçado. O NIT, que é o Núcleo de Inovação Tecnológica do ESAD, fazia suas ações lá. O IFRN, do mesmo jeito, na sua incubadora. O IMD, do mesmo jeito. A UERN, do mesmo jeito. A UFESA. Então, as empresas, elas não sabiam nem os projetos que existiam. A gente, no GT de Inovação e Tecnologia, criou um programa chamado Conexão RN. E a gente escolheu a primeira atividade industrial para fazer a conexão da academia com a indústria, que foi justamente a indústria de laticínios. Nós descobrimos 19 projetos de pesquisa aplicada dentro das instituições de ensino que nenhum empresário conhecia, Suelen. Nossa. Veja a distância que se tem da academia com a indústria. O que é que a gente trouxe? O industrial tem dores. A universidade tem conhecimento. Vamos juntar essa turma. Pronto. Foi fantástico esse projeto com a indústria de laticínios. E agora vamos partir para a indústria da pesca. Nós temos hoje a maior área de pesca do atum está na costa do Rio Grande do Norte. E aí a federação encampa um projeto chamado Cluster Naval, que envolve várias atividades do mar, a economia do mar que tanto se fala, né? A federação encampou esse projeto com o presidente e já existe um time trabalhando nisso. Então você tem de cabotagem, de transporte, de pesca, da própria energia offshore, está tudo dentro da economia do mar. Então a gente escolheu a indústria da pesca para fazer o próximo Conexão RN. A gente vai mergulhar nas pesquisas com a área de oceanografia, área nutricional, todas as atividades que estão ligadas à questão da pesca. E aí sim, nós vamos ter alguns desafios e vamos também buscar quais as pesquisas que já tem para que a gente leve a classe empresarial da pesca. Nós temos grandes exportadores no Rio Grande do Norte. Sim, sim, sim. Né? Então esse é o trabalho da Coincitec, articular. Participamos do Prêmio Nacional de Inovação na última edição. Ficamos em segundo lugar em ecossistema de desenvolvimento, ecossistema de Natal, da cidade do Natal. Isso mostra que não só o parque, mas todo o ambiente tecnológico com relação às conexões, nós somos bons em cooperação. A última pesquisa da FIEC, nós ficamos em 6º lugar em cooperação. Nós sabemos cooperar, conectar-se. O que a gente precisa é de infraestrutura com recurso. Porque até algumas instituições de ensino, ela tem grandes laboratórios de prototipagem, grandes laboratórios de pesquisa. O que é que a gente precisa? Do recurso. E esse recurso ele pode ser municipal, ele pode ser estadual, ele pode ser federal. Quando a gente fala de Brasil, e a gente já entendeu onde está o Rio Grande do Norte, infelizmente, quem é que desponta? Quem está no ranking na liderança? São Paulo. São Paulo? São Paulo. Parque. Só que São Paulo tem uma coisa muito interessante. São Paulo, eles têm vários clusters. Diferentemente de, por exemplo, Santa Catarina, que é concentrado em Florianópolis. Né? Então, assim, São Paulo, por ser muito grande, você tem a PUC com grandes pesquisas, você tem o IPT com grandes pesquisas, você tem a Unicamp com muitas pesquisas.
Você tem uma diversidade gigante e essa conexão às vezes se torna até muito difícil. Que a gente tem a faca e o queijo na mão, eu posso dizer assim. Porque a gente está com uma conexão muito forte entre os atores. O que a gente precisa é do apoio. Olha, gente, eu vou ficar aqui só desejando ter notícias melhores. E queria saber o seguinte, quando a gente fala da perspectiva da indústria, o que hoje é considerado uma inovação? A inovação ela é muito ampla. A inovação ela pode começar do simples mudança de um processo, de uma forma de se comunicar, de uma forma de se vender. Por exemplo, tem forma mais moderna, mais inovadora de se vender que foi o e-commerce? É uma forma de vender. Vender para um público que está conectado. E muito efetiva. Exatamente. E aí, os processos numa conexão de um e-commerce, de uma venda de e-commerce, eles precisam estar muito bem mapeados, porque não é só comprar. É comprar, preparar a logística, fazer com que chegue rápido na casa do cliente, o produto chegue de forma segura e que o cliente, com todo esse contexto da compra do e-commerce, ele possa entender que não é só a compra do produto, e sim todo um serviço por trás. Então, quando a gente fala em inovação, a gente tem que entender que inovação pode ser uma ideia que vai gerar dinheiro. Muita gente liga inovação à tecnologia, à presença excessiva de tecnologia. Mas não é só isso, né? Então, do mesmo jeito que eu falei, você pode ter um processo melhorado da sua indústria, né? Você pode ter uma forma de gerir seu negócio diferente, né? Você pode ter um produto diferente, sim. Você pode ter uma tecnologia de uma máquina que foi uma ideia de um colaborador para melhorar o processo produtivo, aumentando a questão da produtividade. Então, a inovação ela é muito aperta. O desafio qual é também? É de a gente sensibilizar os empresários a terem na sua gestão a gestão da inovação. Que aí o IEL faz isso muito bem, Suelen. O IEL tem uma plataforma fantástica com um repositório de várias atividades voltadas para a GI. Muitas vezes o empresário quer fazer, mas não tem um capital para fazer o investimento. Sim. Você demanda tempo, você demanda mudança de cultura, você demanda preparar as pessoas para esse ambiente. Tem empresas, por exemplo, no sul do país que gamifica a inovação. Tem um jogo na Bahia chamado Joy, chama Jogo da Inovação. É um jogo ludo, como se você estivesse jogando um O, né? E aí, esse jogo, ele leva justamente as pessoas serem estimuladas a pensar diferente. Que muita gente diz que pensar de fora da caixa, sim, e nem sempre é de fora da caixa, né? Às vezes é dentro da caixa, mas de olhar diferente. Então, esses são desafios que a gente encontra diariamente na nossa rotina de trabalho, e a inovação é isso. Fazer diferente. Ser diferente, né? De forma que você consiga entender o que o seu cliente também enxerga de valor no seu negócio. Negócio, indústria, obviamente Fierne. Qual seria a sua avaliação do papel da Fierne nesse cenário de indústria potiguar? A federação ela é uma grande entidade que defende os interesses da indústria. E a gente precisa colocar, talvez, em vários pilares, né, o que é que realmente é prioridade para defender uma indústria. Vamos lá. Primeiro, um Estado que oferte oportunidade de ser competitivo, dá a oportunidade de você ser competitivo. Uma infraestrutura adequada, segurança jurídica, esse é um ponto. Quando você vai para a esfera tecnológica, a federação, como liderança do SESI, SENAI, oferecer as suas casas como posso chamar como uma grande oportunidade do crescimento profissional, para que o empresário entenda que o Senai ele pode buscar conhecimento, o SESI ele pode oportunizar qualidade de vida para o seu trabalhador e o IEL ele pode preparar a gestão. Então, no que diz respeito à questão educacional, da preparação, a federação tem um papel importante também. Então, falei para você de lutar para que o Estado possa ofertar uma infraestrutura adequada, oportunidades, programas de incentivo. Falei que o sistema, olhando para dentro, a gente pode também oferecer para o empresário essas oportunidades de crescimento profissional e até desenvolvimento dos seus negócios. E aí vem uma coisa que eu sempre digo, que é a articulação política do sistema indústria. Que é importante. Quando você tem um respaldo técnico por trás, eu digo isso porque o presidente Amaro foi muito feliz quando ele criou o Mais RN, o mais ele projeta, o mais ele aponta o horizonte. Quando a gente tem uma federação que tem uma conexão política muito forte com o governo, principalmente, e com as instituições que também defendem os interesses das classes empresariais, aí eu vou citar outras instituições, como, por exemplo, FEComércio, FAERN, FETRONOR. Gente, não tem como errar. A gente entrega para o governo um mapeamento
todo pronto, Suelen, que pode sim ser direcionado toda a energia do governo para caminhar e chegar no que se diz respeito à questão que foi colocada lá no Mais RN do futuro do Rio Grande do Norte. Então, se eu consigo entregar para você, como um ente federativo, mas um ente de representação, qual é a tendência do que está acontecendo no mundo, nos estados e no nosso estado com os potenciais econômicos, não tem como dar errado. Então, a gente oportuniza, o terceiro pilar seria oportunizar as instituições públicas e sim ao governo, seja municipal, seja no âmbito federal ou no âmbito estadual, quais são as nossas potencialidades e quais são as nossas perspectivas futuras. Então, veja, eu como instituição, e aí eu tenho todo um respaldo técnico por trás, porque a federação tem colaboradores de um nível técnico bastante elevado, ela projeta, ela diz, faça. E aí o outro papel de cobrança. E esse aí deve ser o mais pesado, não é? Esse é o mais difícil. Esse é o mais difícil, porque imagina você ter uma pessoa todo dia ali no seu carro, todo dia cobrando, Suelen, né? E esse é o nosso papel, porque a gente não vem defender aqui partido A, partido B, partido C, partido D. O que a gente vem fazer é com que a federação ela seja um agente de transformação e que ela possa contribuir numa política pública estadual. Para o desenvolvimento do estado. Lógico. Nós não podemos ter vizinhos aqui do nosso estado, como Paraíba, Pernambuco, Ceará, voando alto e a gente ficando para trás. Gente, não tem coisa pior quando a gente vai para uma reunião que se traz um dado, por exemplo, da Paraíba, comparando com o Rio Grande do Norte, que a gente sempre foi à frente da Paraíba. Isso é desmotivante. Por que é desmotivante? Porque a gente não consegue perceber que as pessoas, elas querem fazer. E o que é que está faltando para fazer, Suelen? O que é que a gente precisa para que o governo ele sente conosco? Vamos fazer? Atitude. Então, esse é o nosso papel como instituição de representação da classe industrial. Muito bem. Explanou como a juventude gosta de falar, viu, Djalma? Hablou muito. E a gente faz nosso papel aqui também e todos os dias. Não tem nada melhor para o Potiguar, para as pessoas que moram aqui, de que o nosso estado seja desenvolvido e reconhecido por isso. Não. Então, a gente percebe um caminho que o estado tem tomado e com uma apreensão, porque como é que a gente pode reverter isso? Como é que a gente pode tratar com otimismo esse cenário que a gente tem agora? Você tem esperança? O brasileiro sempre tem esperança, o nordestino muito mais. Eu faço parte de um trabalho voluntário há muitos anos e quando a gente chega no sertão do interior, que a gente leva, além da palavra, a gente leva o alimento também. Eu faço isso sempre no final do ano e quando a gente pergunta, e aí, qual é a expectativa? Ele faz, vai chover, a previsão é de muita chuva e eu vou poder plantar meu milho, meu feijão, né? Então, a nossa bandeirinha tem que ser sempre de esperança, né? As 3 virtudes teologais que a gente escuta muito na igreja, que é a fé, a esperança e a caridade, que é o amor, eu acho que ela tem que estar muito enraizada no nosso povo, né? Por quê? Porque sem fé e sem esperança não tem sentido a vida, né? A gente nasce para ser feliz, a gente não nasce para sofrer, né? E eu acho que o povo nordestino, e aí eu vou falar do povo potiguar, além de ser um grande comedor de camarão, Sim. Ele tem, na essência, essa esperança. E o empresário não pode ser diferente. Nós somos oriundos daqui, nós nascemos aqui, fomos criados aqui. Então, essa passagem vem dos nossos, talvez, bisavós, de sempre lutar para ter o seu sustento e sempre manter. Eu sempre digo nas minhas reuniões, e o meu presidente fala muito isso, o nosso presidente Amaro, que nós temos que lutar para que a gente possa ter nossos filhos aqui, manter nossos filhos aqui. Isso é uma grande preocupação, né? Então, um estado que investe em gente, ele tem resultado. Resultado vamos ter agora, sabe por quê? Porque vamos chamar o nosso game, chegou o momento que você esperava. Se joga no papo, vamos aqui apresentar o nosso game. JR, organize aí o nosso game, porque, perguntas temáticas. Vamos saber de números. Números difíceis? Acho que não, hein? Sabendo aqui desse conhecedor, desse vastíssimo conhecedor, vamos ter uma aula. A cada pergunta, uma aula. Prevejo aqui, tô otimista. JR, chegou o nosso momento, hein? Se joga no game. Um oferecimento da Bora BPO Financeiro. Você é autônomo, você é MEI, você quer organizar suas finanças e não sabe com quem falar?
Fala com a turma da Bora BPO no @BoraBPO no Instagram ou borabpo.com.br. Agora vamos de game. Olha, JR, ele embaralhou os questionamentos. Ele não trouxe nem no mais fácil, viu? Já queria dizer isso. Vamos lá. Recapitulando. O que você tem direito, Djalma? Você pode pular 2 vezes. Você pode pedir ajuda a algum amigo via telefone. E você pode pedir a minha ajuda. Porque eu tô gabaritada a Sistema Fierne. Já conhece tudo. Pelo menos essas aí sim, viu? Olha só, primeiro questionamento. Qual setor tem maior atuação nas indústrias do RN? Letra A, serviços industriais. Letra B, extração de petróleo. C, vestuário. D, alimentos. Essa é uma pegadinha. É uma pegadinha? Qual o setor tem maior atuação nas indústrias do RN? Isso. Aí você tem aí. É porque a gente ficou faltando os serviços industriais de utilidade pública. Faltou utilidade pública e serviços industriais que não coubem no GC, mas é isso. Tá, se a gente falar em termos de economia, em termos de valor, a extração de petróleo foi uma grande atividade industrial. Certo. Em termos de valor. Tá. Agora, o que é importante até analisar aí? Por exemplo, a quantidade de indústrias que se fazia extração de petróleo, no caso a Petrobras era uma, Sim. e a indústria de alimentos, o universo é muito maior. Então é uma pergunta... Eita, JR já colocou a primeira pergunta com... Já vamos pedir o VAR aqui do Sistema Fierne. Meu Deus do céu. Precisa saber atuação econômica, atuação no número de empresas, é isso que a gente precisa avaliar. Atuação econômica, a extração de petróleo lidera. Não vai ser econômica então, viu, Djalma? Então vamos lá. Nosso ponto eletrônico não é dinheiro. E o que é serviços industriais que vocês falam? É a parte mecânica, a parte de automação? O que seria serviços industriais? E é um bom questionamento, Djalma. Nós tem que fazer. É um bom questionamento esse. Então, a produção, perceba, vem, já tá aqui. Joga aqui, JR. O que temos para hoje é... O que tá aí, a gente vai se virar com o que tá aí, tá? Eita, a mulherzinha falando aqui. Falando em automação, ela respondeu. A gente vai... Vou desfazer esse problema. A gente quer saber... As indústrias do nosso estado, elas são compostas em maior número. Eu acredito que seja por isso. Não, a gente não está falando de economia. A gente tem serviços industriais de utilidade pública, a extração de petróleo, o vestuário e o alimentos. O percentual vai ser maior para qual? É esse o nosso questionamento. Alimentos tem um percentual, o vestuário também. O vestuário é uma atividade econômica muito forte. Se você pegar o número de empregos, também é uma nova análise. O número de empregos aí dentro da vestuário é fantástica. Eu, por exemplo, colocaria a indústria de alimentos. Temos uma capilaridade muito grande na indústria de alimentos. Eu vou dar uma dica, Djalma. Diga. Vou dar uma dica. Sabe, tá frio. Assim, tá frio. Tá frio, Djalma. Eu vou recapitular suas opções. Pode pular 2 vezes, pode pedir ajuda a alguém ou pode pedir a minha ajuda. É uma pegadinha essa pergunta. Pois é. Vamos lá. Vamos trabalhar. Se a gente está falando de potencialidade, maior atuação. Djalma, peça a minha ajuda. Eu vou pedir sua ajuda. Me peça ajuda, me peça ajuda. Vamos lá. E eu vou dizer até minha fonte, viu? Aqui, a fonte é perfildaindustria.portaldaindustria.com.br /estado/RN. O que diz lá, Djalma? Os números atualizados, eu vou responder. Se você pediu minha ajuda, me ajuda. Você está aqui para me ajudar também. também. Serviços industriais de utilidade pública. É o que aponta o maior percentual lá no site do Perfil da Indústria. Mas o que é serviço industrial de utilidade pública? É um bom questionamento. Porque a gente serviço deve fazer... industrial, na minha concepção, seria o seguinte. Eu sou um mecânico para trabalhar ofertando serviço de mecânica para as indústrias. Eu sou um cara de tecnologia. Que serviços industriais são esses? Então, o portal, ele não fala o que seria isso. É muito amplo e muito vasto. Então, por isso que a minha sugestão para você aqui nesse questionamento é colocar na opção A, inclusive. Já está colocado. Pois pronto, vamos lá. JR.
Aí coloca a trilha. Muito bem. É o que temos. E é isso. Depois eu vou dizer aqui. A gente bota o VAR no perfil da indústria e eu mostro para você qual foi a perspectiva que eles usaram. Não sei qual foram... Não vou saber dizer, porque não faço parte. Mas quando a gente analisa lá, Djalma, você pode trazer até o próximo questionamento, JR. E agora? Qual foi a participação da indústria no PIB do Estado em 2020, Djalma? Foi 5%? Foi 18,5%? Foi 40%? Foi 65%? Você queria que fosse 65% e eu também. Eu também queria, mas não tem. Djalma, presta atenção. Qual foi a participação da indústria? Já tô nervosa, JR. Será que esse perfil da indústria me colocou em maus lençóis? Vamos ficar sabendo. A gente quer saber o seguinte: qual a participação da indústria no PIB do nosso estado em 2020? São dados de 2020. Foi 5%? Foi 18,5%? Foi 40% ou foi 65%? O PIB da indústria brasileira é muito baixo. O comércio e o serviço, ele puxa. Então, vamos fazer uma projeção? 2020 foi o ano da pandemia, né? Sim. Na verdade, o comércio declinou e aí você teve a atividade industrial que se manteve fornecendo para a atividade do comércio, mas mesmo um pouco retraído. O povo não deixou de comer, não deixou de comprar. Não deixou, exatamente. Né? Seu raciocínio tá ótimo. É, isso aí. Poderíamos trabalhar em cima do B, com o crescimento que houve, né? Vamos confirmar? Confirma a resposta? Confirmo. JR. Olha, muito bem. Dados de 2020, hein, pessoal? Perfeito. Próximo questionamento, JR. Essa é fácil. JR era pra ter sido a primeira, pra ele gostar do game, entendeu? Tava aí no meio de atrevida. Quantos anos o Sistema Fierne comemorou? Vou trazer as opções. Em caso de dúvida, que eu sei que não tem. Letra A, 50. Letra B, 30. Letra C, 70. Ou letra D, 100. Letra C de casa. Olha aí, sem dificuldade, jogador caro. Muito bem. Não podia errar essa, não é, Djalma? Não podia. Pode fazer o próximo questionamento, JR. Essa repetiu. Já foi respondida. Agora eu quero ver, viu? Eu trouxe aqui para você gastar todas as suas opções, Djalma. Qual o PIB da indústria do nosso estado? 4 bilhões, 420 milhões, 11, Bilhões. 11, não, é milhões mesmo, a opção. Não, tá bilhões aí, verdade. Muito elevado. Acho que imagino que, na verdade, deveria ser o seu esperado. Não, na verdade, temos 420 bilhões. Letra C, 11,8 bilhões ou 1 trilhão. Puxa, aí uma projeção acima, 1 trilhão logo. Pujança, a gente gosta assim. Qual é o PIB da indústria do nosso estado? 11,8 bilhões. Foi ligeiro. 11,8 bilhões. Tá certo disso? Tô certo. Posso confirmar? Pode. Maoi, vem pra cá, JR. Tá certo ou tá errado? Aê! Tá gostando do game, tá gostando do nosso game. Quero ver qual vai ser o prêmio. Próximo questionamento. Próximo. Repetiu. Olha, essa não pode errar. Quantas instituições compõem o Sistema Fierne? Letra D de Djalma. 4. Já nem falei as opções. Não tem como. Aproveita e explica pra gente quais são as instituições. Bom, a federação ela tem uma participação no Sistema S, junto com o IEL, o SESI e o SENAI. Cada um com um escopo de atuação específico. Então, 4 instituições. A Fierne, ela é uma instituição. Geralmente, quem preside o conselho e a diretoria regional do IEL é o presidente da federação. No caso, na federação do Rio Grande do Norte, nós temos o presidente do conselho do SESI, o presidente Amaro, o presidente do conselho do SENAI, o presidente Amaro, e nós temos uma situação diferente. O diretor regional do IEL estou eu. Muito bem.
JR, fácil, viu? Até agora, fácil. A gente já passou as difíceis, estamos nas fáceis. Vamos chamar uma intermediária? Próximo questionamento. Olha, será que vamos precisar de ajuda nessa? Não precisa. Quantos sindicatos patronais são filiados ao sistema Fierne? Letra A, 30. Letra B, 4. Letra C, 15. Ou letra D, 10? Letra A, 30. Falou rápido. Sem questionar. Posso confirmar? Deve. JR. E qual a importância desses sindicatos patronais dentro do sistema Fierne? Sindicato forte, atividade empresarial forte. O trabalho de associativismo, ele é um desafio gigante, porque você vai liderar líderes. Imagine, Suelen. Já imaginei. Você ser de uma atividade onde você representa a sua atividade, onde seus liderados são seus concorrentes. Né? Nossa, muita Então, confusão. Desmistificar que o associativismo ele pode ser um agente alavancador do negócio, daquela atividade econômica, é o grande desafio. Muito então, bem. uma vez fortalecido o sindicato, uma vez a federação fortalecer. Próximo questionamento. Qual personalidade dá nome ao Prêmio do Mérito Industrial? Seria Prêmio do Mérito Industrial Nevaldo Rocha, Amaro Salles, Fernando Bezerra ou Walter Dori? Grande baluarte da indústria de bebidas, seu Walter Dori. Muito bem. Letra D. Resposta correta, JR. Quer fazer suspense aqui? Muito bem. Temos mais questionamentos, JR? Temático. E assim a gente finaliza o nosso game. Jogador caro veio aqui, não pediu ajuda de ninguém. Que coisa fácil esse game. Tem que dificultar um pouquinho mais a sua vida, não é, Djalma? Pois é, a gente fica naquela expectativa, mas deu certo, que bom, né? Deu certo, respondeu todos os questionamentos. Quando o nosso game acaba, é um sinal que precisamos, sim, a gente encerrar a nossa conversinha aqui nessa edição especialíssima de Se Joga no Papo. Esse é o momento, Djalma, que você traz a sua mensagem, que você coloca aqui, se coloca à disposição para quem está nos acompanhando. Bom, primeiro, prazer enorme conhecê-la, né? Vi aqui trazer um pouco da nossa rotina, do nosso dia a dia no sistema indústria. É natural que quando a gente tem esse trabalho voluntário, porque é um trabalho voluntário, nós não somos remunerados por isso, a gente termina dando a oportunidade também de conhecer coisas novas, né? Desafios novos. Eu sou movido a desafios, né? Acho que, primeiro porque eu nasci de 7 meses, quase 8 meses, então a gente já fica um pouco inquieto. Mas o sistema indústria, Suelen, ele está sempre à disposição da atividade industrial do nosso estado. Desde aquele pequeno e microempresário até o grande empresário. O que as pessoas precisam entender é que lá, na casa da indústria, é a casa onde ele vai encontrar várias soluções para o seu negócio. A inovação, ela é um meio de trazer algumas pessoas também inquietas para atuar junto conosco. Mas existem várias áreas que podem ser apoiadas pelo sistema indústria. E você que é empresário, microempreendedor, você precisa conhecer um pouco do que o EL faz, do que o Senai faz, do que o SESI faz. É natural que, às vezes, você tenha uma conexão imediata. Mas, às vezes, só o fato de você conhecer com novas pessoas, a troca de conhecimento, ela já dá a oportunidade de você crescer, de você se desenvolver. Então, nós que fazemos parte da diretoria temos um compromisso, primeiro conosco, né, de ser efetivos no que nós pretendemos fazer, de ser propositivos. O outro compromisso que para mim é muito importante, Suelen, é se doar-se. Né? Deus dá a oportunidade do conhecimento para a gente e a gente tem que saber disseminar esse conhecimento. Eu acho que ninguém pode levar o conhecimento para o túmulo. O conhecimento tem que ser disseminado, ele tem que ser transbordado. Né? Já que eu mexo com água, ele tem que transbordar o copo ou a garrafa. E eu vou dizer muitas palavras, assim, com muita segurança para você. Conhecimento não tem limite. Então, que a gente saia realmente
da nossa zona de conforto, que a gente oportunize o nosso crescimento profissional, que a gente oportunize o nosso crescimento dos nossos negócios e que a gente também se dê a oportunidade de saber ensinar. Porque, às vezes, os grandes professores, nem todos eles sabem ensinar. Mas eu tive grandes professores que souberam até ensinar até demais, né? Então, que saibamos realmente levar o conhecimento às pessoas que tanto precisam. O nosso estado é um estado pobre e, ao mesmo tempo, um estado rico. Estado rico de oportunidades. Estado pobre de atitudes. Precisamos ser mais ousados. Precisamos ser mais proativos. Precisamos ser mais, posso dizer, mais estimulados. Mas a gente só vai conseguir fazer isso se todas as instituições de classe derem as mãos e conseguirmos cobrar o papel do agente público, né? O papel do governante, o papel do legislativo, seja municipal ou seja estadual, né? O papel da bancada federal, do legislativo federal, porque a gente tem condições de fazer coisas boas no nosso estado. E acho que esse estado é um estado que as pessoas falam que é o nosso elefante, o elefante adormecido, mas o elefante é um animal grande. E a gente precisa usar dessa grandeza nas nossas atitudes e na nossa missão. Muito bem, você conferiu uma entrevista especialíssima. Se joga no Papo Especial Economia. Estivemos aqui nesse bate-papo no nosso game com o diretor de inovação da Fierne, Djalma Barbosa Júnior. Muito obrigada por sua participação, por ter topado participar também do nosso game, que é um atrativo, é uma forma diferenciada da gente trazer um assunto. Então, muito obrigada por sua participação. Agradecer também a Julisca, a assessora, que nos ajudou a fazer aqui esse diálogo. Fez esse match. Exatamente. Então, muito obrigada. E muito obrigada. Um especial obrigada a você que está aqui nos acompanhando. Você sabe, toda semana você se joga no papo comigo e no game também. Muito obrigada. Você tem alguma ideia, quer trazer para um estúdio de podcast, mas não sabe como? Conversa com a Destar Podcast, @DestarPodcast. Você não tem uma ideia para podcast, mas você é um palestrante, vai participar de algum congresso internacional, precisa de um lugar para poder falar? Vem para cá no estúdio. Você tem algum infoproduto para vender? Não tem um espaço para colocar o seu produto e falar sobre ele? Destar Podcast é a solução, viu? Aqui você desenrola a sua vida. E, @Sueli Lobato, lá no Instagram, Destar Podcast. Agradecer a sua audiência, a sua paciência. Na próxima semana, seu encontro é comigo. Tchau, tchau.